Olá, hoje é um dia muito especial no calendário judaico. Hoje se inicia o Yom Kippur. Eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito dessa data tão importante para o povo judeu e que nós, como cristãos, podemos sim usar dessa data para um tempo de arrependimento, para um tempo de meditação, para um tempo de realmente pensar no que temos feito, de como devemos andar, de como temos andado e de como nós queremos para o próximo tempo, a próxima estação das nossas vidas. E eu tenho falado muito a respeito de datas, né? Eu tenho falado muito a respeito do calendário judaico nesses últimos dias. Nós tivemos a última gravação falando a respeito do mês de Elul, que terminou no dia 15 de setembro desse ano de 2023. E nesse período desse mês foi um período que eu expliquei a respeito da história, onde Moisés ele subiu a montanha, né, e levou as pedras que ele tinha quebrado da primeira vez, que o Senhor tinha dado ali as pedras escritas com os 10 mandamentos, e aquele período que ele teve em cima da montanha de encontro com o Senhor. E quando ele desceu, todo o povo estava em pecado, tinha pecado contra o Senhor, tinha construído um bezerro de ouro. E naquele período daquele mês, o que aconteceu? Moisés foi diante do Senhor e foi pedir perdão para o Senhor pelo pecado do povo. E o Senhor pede com que ele suba novamente a montanha para ter esse encontro novamente com Deus. E ali o Senhor escreveria novamente, né, todas as ordenanças, os 10 mandamentos, a lei, onde traria também de novo aquele tempo de conversa, de intimidade mesmo, de compromisso com o povo, com o seu povo, e passando para Moisés todo o direcionamento de como deveria ser a adoração ao Senhor. Então, nesse período, né, desse segundo, vamos dizer assim, desse segundo encontro sobre a montanha, Moisés ele teve a graça e a misericórdia de ver a glória do Senhor, de ser guardado pelo Senhor, de ser escondido pela mão do Senhor na fenda da rocha. E quando o Senhor passou, ele pôde ver a bondade, a longanimidade, a misericórdia do Senhor. E ele pôde provar da graça de Deus e trazer para o povo de novo uma promessa, de novo o lugar de perdão, de novo o lugar de misericórdia, que o Senhor é tão longânimo, né? Ele é tardio em irar-se contra nós. Então eu quero ler com vocês, começando de novo essa palavra que eu acredito que é para esse novo ano. Então, voltando, dia 15 de setembro foi marcado como ano novo, o último dia de Elul, dia 29 de Elul, que é um dia muito pesado se a gente for ver toda a história do mundo e nesse período, principalmente quando é um ano de Shemitah. Eu acredito que nesse ano nós terminamos agora um ano de jubileu, passamos um Shemitah o ano passado, entramos final do ano passado judaico num ano de jubileu e estamos terminando agora. E é como se fosse 2 anos o Senhor nos dando um tempo para buscar a sua face mesmo, para trazer um conserto para uma nova estação. Nós temos a Jesus, né? Nós temos a Yeshua, nós acreditamos Ele como o sacrifício, né, pelas nossas vidas e pela nossa salvação. É nele que nós encontramos o perdão e não em sacrifícios humanos, mas Ele foi o sacrifício por nós. Mas nós podemos, com todas essas histórias que tem no Antigo Testamento, muitas histórias que aconteceram nos períodos que nós estamos falando de datas, tanto de Páscoa, como tabernáculos, como o dia da expiação, como o período do Ano Novo. Então nós vemos a riqueza do mover de Deus em toda a história do povo judeu e também de nós, né, dos cristãos, no nosso tempo, a partir de Jesus Cristo, o que o Senhor também fez, porque ele cumpriu toda a lei, ele cumpriu os calendários, ele também participou das festas, ele também se moveu com poder e autoridade nesses períodos, né, onde que ele se apresentou para o povo em Jerusalém. Então, eu realmente acredito que nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor está olhando sobre a terra e eu sei que Ele tem coisas novas para fazer no meio do seu povo. E uma dessas palavras que o Senhor tem mesmo ministrado no meu coração é a palavra que Ele diz para Moisés em cima da montanha, que está em Êxodo 34:10, que diz assim: então disse, eis que faço uma aliança, diante de todo o teu povo farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra,
nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Guarda o que te ordeno hoje, eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Até aqui. Então aqui nós vemos o compromisso do Senhor, mesmo com um povo obstinado, mesmo com um povo que era muito rápido para pecar contra o Senhor, para deixar, né, a palavra do Senhor, para deixar os feitos do Senhor, um povo de dura serviço, como o próprio Deus chamou esse povo, que era o seu povo, que não é diferente para nós. Nós somos o povo de Deus junto com o povo judeu. Através de Jesus nós temos parte da herança, nós temos parte, né, do reino dos céus. Então, essa palavra também é para nós. Eu acredito mesmo que nesse novo período que nós estamos vivendo, eu calculo os anos, né, não no calendário romano, nós seguimos porque nós vivemos no mundo ocidental, Brasil, Europa, América do Sul, América Latina, né, toda a América Latina, América do Norte, então as Américas e tantos outros países, né, e continentes vivem esse calendário romano, mas o calendário judaico é exatamente o que está na Bíblia. Então nós acreditamos, eu acredito muito nesse calendário, eu consigo realmente ver os tempos e meditar nesse período. Então, depois do Ano Novo, do dia 15 de setembro, né, que foi o Ano Novo Judaico, lembrando, não são todos os anos as mesmas datas, porque o calendário é móvel. Então, um ano pode cair fim de setembro, começo de outubro, varia muito de ano em ano, tá? Então, no ano de 2023, no dia 15 de setembro, ficou marcado como o último dia do ano judaico e um novo ano, aonde na viração do dia começa o ano novo. E aí nós contamos, a partir dessa data, 10 dias. E nesses 10 dias, nós vemos uma nação entrando em arrependimento. Nós passamos por um mês de Elul, né, aqueles que têm consciência, principalmente os estudiosos da Torá, eles meditam na palavra, eles meditam em toda a história, eles meditam em toda a orientação que há na palavra, para o povo de Deus andar. E mesmo sendo um mês onde nós podemos olhar Moisés subindo a montanha, indo diante do Senhor para ver a glória do Senhor, mas saindo de um lugar de intercessão pelo povo, de arrependimento dos pecados, para que eles entrassem, realmente continuassem caminhando para entrar numa terra prometida, aonde o Senhor faria maravilhas, né? Então ele aqui, o teu povo farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma. Então essa é a palavra do Senhor para nós. O desejo do coração, né, de Deus, do Pai, é fazer maravilhas no nosso meio. É trazer um lugar para nós de avanço, de bênçãos, de avanço em conhecer a Ele, em estar na presença dEle, em adorar a Ele. Então, meditando nessa palavra, meditando na palavra, os estudiosos conseguem ver o mês de Elul como um mês de arrependimento. E aí tem o Ano Novo. O Ano Novo entra com festas, com carnes gordas, bebidas doces, como a palavra de Deus diz, é falado no livro de Neemias. E pede com que nesse dia haja alegria, porque é um começo de um ano, né? Uma festa. Mas a partir desse dia eles começam a entrar também num processo de arrependimento dos últimos 10 dias, né, do começo do ano, chegando no dia 10. E nesse dia 10 é marcado com o dia da expiação, o Yom Kippur, dia do tormento, como alguns dizem, dia do perdão, como eu prefiro dizer, que é o dia do perdão, é o dia que o Senhor olha para toda a terra, olha para todo o seu povo, e aqueles que o buscam, aqueles que param nesse dia, aqueles que entram num lugar de jejuns, de orações, de análise, sabe? Um lugar de confissão de pecado. É tão importante, e a gente pode aprender com o povo judeu, a gente pode aprender com as escrituras, mesmo nós temos a graça, né, de ter Jesus Cristo em nossas vidas e ser o nosso Salvador. Mas é muito importante a gente meditar nisso,
porque eu vejo muitas vezes como nós levamos a graça de uma forma barata e esquecemos de fato o quanto nós somos perdoados, o quanto nós somos, sabe, redimidos, né, de tanta desgraça, de tanta coisa que nós poderíamos estar colhendo, de tantas maldições, mas pela misericórdia, pela graça do Senhor, nós colhemos com Ele. Há consequências dos nossos atos, mas nós temos um Deus que intercede por nós, que está lá para nos guardar, que está presente, que está pronto a nos perdoar. Então, nesse período do Yom Kippur, é um período de muito arrependimento. E aí eu quero ler com vocês, isso está em Neemias 8, nós vemos o relato da onde o Esdras se levanta e começa a ler o livro, né? Ele em Neemias 8:1 diz assim: e chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Então aqui nós estamos vendo o quê? O 1º dia do 7º mês. Que dia é esse? É o ano novo. E toda a história a partir daqui, Neemias ele traz, e Esdras, né, na leitura da palavra, eles trazem o quê? Eles trazem o lugar de arrependimento, eles falam dos feitos do Senhor, eles falam do pecado também do povo. Então são esses 10 dias que eles se preparam em arrependimento. E é lido a palavra todos os dias em praça, e ali eles estão diante do Senhor. E ali eles estão ouvindo a palavra de Deus para entrar nesse lugar de arrependimento. Então é isso que nós vemos acontecer exatamente em Israel, nesse período do dia 1º ao dia 10. Muitos de todas as nações sobem para Jerusalém, né? E lá hoje não existe mais o templo onde havia a expiação mesmo através do sacrifício de animais. Então hoje Israel não pode mais fazer esse tipo de sacrifício. Então eles vão para o Muro das Lamentações, para o Kotel, né? Que é conhecido no mundo inteiro como Muro das Lamentações, onde na parte de cima a esplanada do templo, que hoje tem o Domo da Rocha, tem a mesquita, o Domo da Rocha, tem mais são 2 mesquitas, a das mulheres e dos homens, e ali naquele muro há uma multidão de judeus, homens e mulheres e crianças que vão até lá para pedir perdão, para cantar louvores de adoração ao Senhor e de arrependimento, e pedir pela reconstrução do templo, onde que para eles há necessidade de novo do sacrifício. Que nós entendemos que Jesus, nós como cristãos, entendemos que Jesus foi o sacrifício por nós, né? O Cordeiro Pascual, o sacrifício da expiação. Então, isso tudo foi Jesus que fez por nós. Mas, na data onde que também Jesus comemorava, acontece isso em Israel até hoje. Eles sobem para Jerusalém e vão nesses 10 dias buscando o Senhor. E todos que são religiosos, todos que estudam, estudiosos, que estudam a Torá, tudo, eles meditam na palavra, e principalmente no período pós-Babilônia, né? Onde por causa do pecado eles foram levados para a Babilônia e depois de 70 anos eles voltaram. Então nesse período de Neemias e Esdras, essa volta é o lugar da misericórdia, é o lugar do perdão, é o lugar do retorno, né? Para reconstruir Jerusalém, para reconstruir o templo, o lugar da adoração. Então, dentro desse contexto, o que eu penso sobre os nossos dias? Eu sei que Deus tem feito algo no nosso meio. Eu consigo também ver que os anos têm passado e muitas coisas têm sido tão rápida a mudança, né? De pensamentos, de formas de comunicação, e como isso tem afetado uma geração. Tudo quanto é muito rápido, tudo quanto é muito, aonde que muitos não têm conseguido acompanhar, e aonde existe uma frustração muito grande numa geração. E não só na geração mais nova, mas também, vamos dizer assim, na geração mais velha, né? Então existe esse lugar que nós estamos correndo para viver, correndo para conquistar, e tudo tem se tornado muito mais difícil. Fora
tantas ideologias, fora tantos conceitos que antigamente, né, não muito tempo atrás, não eram coisas corretas ou certas. E de repente o que não era correto se tornou correto. Não estou dizendo que é correto, tá? Mas eu estou falando dessa mudança e dessa diferença do que a gente tem vivido. E principalmente nós temos vivido um tempo de muita perseguição com a palavra de Deus. Em algumas nações realmente já não pode mais ser lida a palavra de Deus. O povo cristão tem sofrido uma perseguição silenciosa muitas vezes, mas já há uma perseguição, porque muitas pessoas debatem como se Deus fosse um Deus sanguinário, fosse um Deus que não perdoa, fosse um Deus que castiga, mas na verdade Ele é um Deus de perdão. Mas para que haja perdão precisa haver um arrependimento. Então nós carregamos isso como cristão, mas não é só o cristianismo que prega o arrependimento, o judaísmo prega o arrependimento, o Islã também prega o arrependimento, também tem uns períodos de jejum e oração de arrependimento dos seus pecados. Então nós precisamos não nos convencer de que não precisa de arrependimento, porque a vida é assim mesmo, porque a história está mudando, porque as coisas estão acontecendo. Não, nós precisamos estar conscientes dos nossos atos. Atos que podem prejudicar a nossa própria vida, mas como pode prejudicar a vida de quem está próximo de nós, a nossa família, daqueles que nós amamos. E muitas vezes a influência que nós temos até de pessoas que nós não temos tanta ligação, mas que estão olhando para nós, que estão vendo o nosso testemunho, né? Então, esse período de arrependimento que é tão importante, que Neemias, no livro de Neemias, Esdras se levanta e começa a falar em praça pública a palavra de Deus, uma palavra que confronta, uma palavra que veio mesmo trazendo a voz profética, as palavras proféticas de arrependimento e do que eles começaram a fazer. Eles se juntaram com os povos de outras nações, aonde eles entraram, e se contaminaram com seus deuses, deixaram de adorar Deus e foram buscar outros deuses, fora as prostituições, fora tantas coisas que era estabelecido para esse povo que não era o correto. E assim, a palavra de Deus, ela não é ultrapassada, ela é tão real nos dias de hoje, e realmente a gente tem que parar e meditar nas consequências dos nossos atos, porque existe uma colheita para tudo, né? E às vezes demora um pouco, mas ela vem. E nesses períodos de festa, como Deus estabeleceu na palavra dele, são períodos de meditação, são períodos de ofertas, são períodos de sacrifício, são períodos de entrega para Deus, de confiança ao Senhor, desde a plantação, da colheita que teve, para que possa ser próspera, sabe? Há o primeiro dia do ano que precisa ser consagrado ao Senhor, e nesses 10 dias, seguindo do primeiro dia de ano, um tempo de arrependimento para que o próximo ano, a próxima estação, principalmente quando é um ano de Shemitah, porque nós estamos contando mais 7 anos para frente. Então é muito importante nós pararmos nesse tempo e buscar esse lugar de meditação na palavra de Deus, para aqueles que leem a palavra de Deus, para aqueles que acreditam na palavra de Deus. E caso você não acredite na palavra de Deus, mas você sabe que há consequências dos seus atos, é um tempo onde a palavra de Deus pede para que a gente venha aí para um lugar de meditar na nossa vida, na nossa história, no que temos feito, no que nós queremos para o futuro, de como devemos andar, de como queremos andar. E eu tenho certeza que ninguém quer o mal para sua casa, o mal para sua própria vida, mas quer o bem, quer a bênção, né? Quer a prosperidade, quer o avanço. Então, aqui é tão claro a palavra de Deus, né, em Neemias, onde que é chamado eles. É muito interessante, porque no dia do ano novo ainda ele diz assim, no 10, disse-lhe mais, ide comeis carnes gordas, tomais bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada, preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Olha que interessante, o ano novo é consagrado ao Senhor. Então, é algo que realmente a gente precisa pegar como exemplo, né? E em seguida ele começa a falar a respeito das festas do tabernáculo, que vai começar em seguida do Yom Kippur, né? E de como seria. Mas ali no capítulo 9 é bem interessante, porque está falando exatamente de um tempo de arrependimento e confissão de pecados. A data aqui, ela não está batendo com a data do Yom Kippur,
mas ela está sim trazendo um lugar aonde que a primeira vez o povo se reúne depois da Babilônia para se arrepender dos seus pecados. Então ele começa a falar a respeito de jejum, pano de saco, trazer sobre si terra. Eles colocam, os da linhagem de Israel se apartam de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Então eles trazem um lugar de memória do pecado que aconteceu, do pecado do passado que levou eles para a Babilônia e indo para um lugar de arrependimento para que isso não se repita. Então também, levantando-se no seu lugar, ler o livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Então esse princípio de arrependimento, né, leva a um lugar de adoração, leva a um lugar onde você reconhece que o Senhor vem com um perdão. Então, por isso que o dia da expiação é tão importante, né? E não só como um dia de julgamento, mas um dia de temor, de muito temor. Em Levíticos, eu quero que vocês abram comigo, em Levíticos 23, 26, diz assim: o dia da expiação. Disse mais o Senhor a Moisés: mas ao 10 deste mês sétimo, de novo, eu expliquei na outra live a respeito do mês sétimo, né? O mês, o primeiro dia do ano não é no primeiro mês, mas é considerado no mês sétimo, será o dia da expiação. Terei santa convocação e afligirei a vossa alma, trarei ofertas queimadas ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é dia de expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminado do seu povo. Era tão sério como eles levavam, era tão sério como eles olhavam para isso, que eles realmente conseguiam ver que se eles não vivessem princípios, eles eram excluídos, eles iam ser excluídos pelos seus atos, né? E pela consequência disso. E aqui Deus está trazendo isso para o seu povo. Então, nós que somos povo de Deus, nós precisamos entender que há necessidade desse processo de arrependimento, né? A gente não pode viver uma vida sem reconhecimento do que nós erramos ou fazemos, porque se nós continuamos errando e fazendo as coisas erradas, nós seremos eliminados também. Nós vamos chegar naquele grande dia e o Senhor vai perguntar, né? A gente vai perguntar para o Senhor: tá, Senhor, mas o que aconteceu? O Senhor fechou a porta para mim e Ele falou assim: apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Mas como? Eu expulsei demônios, falei em outras línguas e fiz tantas coisas em teu nome, né? A gente pode até falar de todas nós que somos pentecostais, que eu falo em línguas, que eu sou cheio do Espírito Santo e tudo mais. E aí? Esses são os dons são irrevogáveis, mas a consequência da nossa falta de arrependimento pode levar a gente a um lugar de ser excluído, de não chegar onde nós acreditamos que nós vamos habitar com o Senhor eternamente. Então é da gente realmente parar, pegar o exemplo desse povo, entender essas datas e buscar também um dia onde a gente pode pedir perdão do que nós cometemos de errado. Então, o dia da expiação é isso, e começa, eu estou aqui na Itália, agora são 17h51, ainda está o dia claro, mas assim que começar a escurecer, começa para nós o Yom Kippur. Então, começa um tempo de jejum e oração. É tão interessante porque Israel não pode nem andar de carro. Então, tudo fica deserto, tudo fica fechado, ninguém trabalha, ninguém abre nada. As crianças, a partir de 12 anos, começam também os jejuns. Então, muitos passam na sinagoga 10 horas em oração, 10 horas em leitura da palavra, 10 horas na leitura da Torá e dos profetas e dos salmos, 10 horas adorando a Deus e muito mais, alguns conseguem ficar muito mais. E nós, né? Agora eu vou voltar um pouquinho para nós, no nosso contexto de igreja, no nosso contexto do que nós queremos para o próximo ano, do que nós queremos para as nossas vidas para amanhã, do que nós esperamos do Senhor. Eu espero do Senhor a presença dEle, eu espero a manifestação da glória dEle, eu quero ser que nem Moisés, que falou assim: Senhor, não passe de mim,
não passa de mim, deixa eu ver tua glória, tá? Não vou subir desse lugar se a tua presença não for comigo. Então a minha expectativa é essa, porque se eu tiver o Senhor dessa forma, eu sei que eu posso ser luz no meio das trevas. Eu sei que sim, nós podemos ser a diferença no mundo caído, no mundo com tantas desgraças, tantas coisas, como a gente tem visto, né? Eu me preocupo muito que virou esse ano, e bem no fim do ano passado judaico, no dia 29, perto do dia 29 de Elul, dia 28 de Elul, principalmente aqui na Itália, gente, entrou mais de 10 mil africanos, a maioria homens na idade do exército. Não é uma condição de preconceito que eu estou falando, tá? Mas foram entradas ilegais. Então eles foram agora espalhados por algumas cidades, né? Eles são refugiados e nós nos preocupamos com o que pode acontecer devido à cultura, devido a serem só homens. Eu não estou falando de refugiados, mulheres e crianças que estão fugindo de uma guerra. Eu estou falando de homens na idade do exército, de servir o exército, com toda uma ira, com toda uma tristeza, uma miséria, né? Tanta guerra na vida deles. E o que isso vai ser para a Itália? O que isso vai ser para a Europa? É interessante que até o Putin virou e falou assim, olha, eu não preciso fazer uma guerra contra a Europa. É só eles abrirem as fronteiras. E é o que está acontecendo. Abrirem as fronteiras para a África. E a maioria nós sabemos que são muçulmanos também, muçulmanos radicais. Então, o que vai ser do futuro da Europa? Se eu for colocar o Brasil, a questão sobre a lei do aborto que está para ser aprovado, em nome de Jesus não vai ser aprovado. Em nome de Jesus vai acontecer algo, um milagre, onde vai reverter essa maldição na nossa terra, porque é um sangue que clama. E eu vejo o mundo tão voltado a seus próprios interesses egoístas, interesses que não se importam com a vida. Então é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Tantos jovens, tantas mulheres, tantos homens que não conseguem entender quem são. Há tantos transtornos nessa geração, há tantas traições, né? Há traições em alguns países, principalmente, eu não vou dar nome de país, mas aqui na Europa há muitos que ser um casal liberal, onde que os cônjuges podem ter um relacionamento extraconjugal, é normal. Então, quantas maldições isso traz para dentro da sua casa, para dentro do seu leito, para a tua família, para o futuro, para os filhos. E nós estamos vivendo isso, nós estamos vivendo esse tempo de escuridão e que os dias vão ficar muito piores, eles não vão melhorar diante de tantas coisas que nós estamos vendo. Mas há uma promessa do Senhor, Ele quer fazer a diferença, Ele quer fazer maravilhas no meio do seu povo. Nós não podemos nos contaminar com outros povos, nós não podemos caminhar no meio do mundo e tomar as coisas do mundo como aquilo fosse normal para Deus, e nós sabemos que não é. Então que os nossos olhos estejam diante da palavra de Deus, meditando nela dia e noite, para que a gente saiba o caminho que nós devemos andar. E isso é necessário para nós, isso é necessário para as nossas famílias, isso é necessário para realmente para a igreja, é necessário para esse tempo que é tão importante da gente parar e meditar. Eu quero ler com vocês. Quero ler com vocês mais uma palavra que é eu quero ler com vocês mais uma palavra que é muito importante. Isaías 43. Vamos lá. Isaías 43. E 19. Essa palavra o Senhor tá falando comigo desde manhã, os meus ouvidos, tá sendo muito forte isso. Eu ouvi hoje de manhã, quando eu estava me preparando para gravar
esse vídeo, eu perguntei, Senhor, qual a palavra? E o Senhor falou assim: eis que faço coisa nova, Simone. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei no caminho, um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais, os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. É qualquer povo, é qualquer um, aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que não acreditam no Senhor, aqueles que não acreditam em Jesus, é para qualquer um? Não, é para aqueles que acreditam nele, para aqueles que têm Ele como Deus. E ele fala: ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor, para aqueles que o adoram, para aqueles que o buscam, para aqueles que servem a Ele, aqueles que têm o temor todos os dias de andar e pedir para o Senhor a misericórdia e o ensino e apontar o caminho para onde nós devemos andar. Então aqui ele fala: eis que faço uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova. Eu acredito mesmo que Ele fará maravilhas e Ele fará uma coisa nova. E aqui ele está falando que eu porei água no deserto. Então quer dizer, nós estaremos no deserto, mas Ele vai trazer água para que a gente possa beber no meio do deserto. Ele vai trazer rios para que a gente possa beber, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Então aqui está claramente falando do povo dele, que mesmo no meio do deserto vai ter o que beber. Eu consigo ver para onde o mundo está indo, eu consigo ver o que está acontecendo nos nossos dias, aonde tantas coisas estão sendo expostas, né? As nossas crianças estão sendo expostas. Brasil, banheiros unissexes, há tantos já comentários de transgêneros entrando no banheiro e abusos. Não estou falando que são todos, tá? Mas tem acontecido. Tem pessoas que usam de situações para gerar outras situações. Há maldades. Então existe hoje sim queixas de meninas que foram abusadas por rapazes que estavam vestidos de mulher dentro do banheiro. Então assim, eu sou completamente contra o que estão fazendo, ao que estão tentando impor para uma geração como se fosse normal, e não é. Então existe aquele lugar das nossas crianças serem guardadas, existe um lugar onde a nossa família precisa ser guardada, sim, precisa ser ensinada com os princípios que o pai e a mãe desejam para o seu lar. Se é um princípio em Deus, se é um princípio na palavra de Deus, porque o Estado quer colocar algo que é contra o que a família está estabelecendo para a sua própria família, para os seus filhos que foram gerados de dentro do seu próprio ventre, as mães se dobrando a governos porque é uma lei. Então isso é tão miserável, isso é tão maldito, maligno, e nós precisamos nesses últimos dias ser a diferença. Nós não podemos nos misturar com as trevas e achar que isso tudo é normal. Nós vamos estar no deserto, nós vamos estar no meio das trevas, mas nós precisamos brilhar com a luz do Senhor, porque Ele faz coisa nova na nossa vida. Ele vai fazer maravilhas no meio do seu povo para mostrar para os outros povos quem Ele é, porque são promessas para nós. Eu acredito de todo o meu coração que vai haver um tempo, agora, começando agora, de muita misericórdia para aqueles que o buscam, de muito guardar, de muito cuidado, e mesmo que a gente esteja no meio do deserto, Ele vai nos dar de comer e de beber. Então, continuando aqui em Isaías, ele ainda fala: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isso daqui tem tudo a ver com Yom Kippur, tem tudo a ver com esse dia que é tão importante de nós pararmos para nos arrepender dos nossos pecados, meditar no que temos feito, pedir para o Senhor um novo ano onde nós podemos mudar o nosso rumo, andar num rumo aonde nós não vamos viver como nós vivemos antes em pecado. E quando vem esse lugar do pedido do perdão, esse lugar do arrependimento, Ele diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Então isso é a palavra do Senhor. Por quê? Porque Ele quer fazer coisa nova no nosso meio. Ele quer fazer algo que os outros povos podem ver que Ele é Deus.
Então, assim, eu realmente desejo nesse dia que vocês parem para meditar, se coloquem diante do Senhor. Eu não sei a gravidade do teu ano, do teu pecado, da tua história, ou do que aconteceu com você. De repente você foi uma vítima de situações terríveis, né? Então entra nesse lugar do pedido do perdão, né? Quando eles voltaram da Babilônia, muitos deles viveram as consequências do pecado dos seus pais. Mas mesmo assim, eles foram para um lugar de arrependimento e eles pediram perdão pelo pecado dos pais e pelo próprio pecado. Então é isso, que nesse dia de Yom Kippur, nessa entrada do Yom Kippur, seja um tempo de meditação na palavra de Deus, seja um tempo de oração, seja um tempo de temor, seja um tempo de arrependimento, seja um tempo de fome, seja um tempo de voltar para a casa do Senhor, porque é interessante, em Neemias eles estavam todos juntos, a congregação inteira, eles não tinham mais o templo. Eles estavam reconstruindo o templo, Esdras estava reconstruindo, então eles leram em praça pública, porque tudo tinha sido destruído por causa do pecado. Mas o coração deles desejava tudo construído, a cidade reconstruída, o templo reconstruído, os muros levantados, por isso que Neemias foi para levantar os muros de proteção de uma cidade. Então que o Senhor venha ser a proteção da sua casa, a proteção da sua vida, a proteção da sua cidade, a proteção da sua nação. Que a nossa nação, o Brasil, esteja diante do Senhor. Essa é a minha oração. Que a Europa esteja diante do Senhor. E que toda essa falta de Deus, essa falta de fome, cesse e que venha um tempo de muita fome, de buscar a presença do Senhor. Amém.